nós iniciaremos essa noite aí para falando de espiritualidade, um dos temas mais icônicos da nossa igreja nesses últimos anos. E eu acredito que a cada tempo que passa, nós precisamos cada vez mais estar preparados em sermos homens e mulheres espirituais. E é claro, quando nós tratamos também de ensino, sermos professores espirituais. Quando o pessoal do multimídia estiver pronto, pode colocar o slide. A capacitação de professores, o tema é espiritualidade. Queria fazer uma pergunta inicialmente. Para você, quais são os atributos que definem um professor relevante? Vocês se lembram quando vocês estavam na sala de aula? Quando nós estávamos numa sala de aula, aquele professor que te chamava atenção, que te fazia ficar grudado com os olhos nele, atenciosamente, cada coisa que ele falava. Qual era a parte mais relevante, ou seja, qual era o atributo principal que esse professor tinha que te chamava atenção? Eu te garanto que você pode pensar em muitas coisas. Você pode pensar, por exemplo, da forma como ele ensinava, ou seja, o domínio que ele tinha sobre a matéria. Você pode colocar como a forma da linguagem que aquele homem falava, com os recursos que ele utilizava dentro da sala de aula. Mas, para poder sintetizar, eu vou colocar duas grandes qualidades que são necessárias aos professores quando nós falamos de ensino. Primeiro, a percepção. Todo professor, ele tem que ter uma percepção aguçada. Segundo, ele precisa de ser reativo à percepção dele. Não basta apenas ele perceber, ele precisa também entender o que ele vai fazer com aquela percepção. E quando nós colocamos isso, esses dois pontos alinhados, nós teremos um professor relevante segundo a natureza humana. Nós precisamos ser perceptivo quanto às mudanças do mundo, ou seja, as mudanças globais. Nós precisamos ser perceptivos quanto à economia, à tecnologia, às ciências sociais. Mas por que nós temos que ser perceptivos quanto a isso? Porque nós precisamos ser reativos quanto à relevância dos assuntos que têm que ser e devem ser ensinados numa sala de aula. Eu não posso, no meio de uma situação X, estar falando uma coisa contrária àquela situação. Eu preciso de estar casando os assuntos. O ensino ele tem que ser prático, ele tem que ter utilidade. Eu preciso ser perceptivo quanto às individualidades e necessidades dos meus alunos. Por que eu preciso ser receptivo quanto a isso? Porque se eu não for, a minha aula não vai ser inclusiva. Eu vou estar deixando de passar alguma coisa para alguém que necessita, que está no meio. Nós temos que ter a noção que os nossos alunos, eles não são nivelados. Eles são variados, eles têm características pessoais próprias. De repente, uma pessoa tem mais dificuldade em ouvir, e aí você tem que demonstrar para ele. Talvez uma pessoa tenha mais dificuldade em ficar parado, sentado, e aí você tem que ser mais ágil na sua maneira de lidar com ele. A mensagem tem que ser mais curta, tem que ser mais impactante. Então nós precisamos de estar antenados para sermos reativos. Nós temos que ser perceptivos quanto ao cerne do estudo que será dado na sala de aula. Para sermos reativos, quanto à melhor forma de direcionar o aluno a viver o que foi ensinado através de aplicação prática. Todo o ensino, ele necessita de ter uma aplicação prática. Agora, isso eu falei de forma natural. Quando nós tratamos de ensino bíblico, somente isso basta? Para vocês, isso é o suficiente? Levante a mão quem acha que é suficiente. Bom, a maioria de nós aqui entenderam que não é suficiente. E é óbvio que não é suficiente, porque quando nós estamos falando de ensino bíblico, nós estamos falando sobre um ministério que compete ao Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele nos faz lembrar daquilo que foi ensinado e também nos ensina. Então, todo professor é subordinado ao ministério maior de Deus, ligado ao Espírito Santo, que é o ministério do ensino.
E quando nós falamos do Espírito Santo, nós começamos a entrar nesse assunto da espiritualidade. A espiritualidade, segundo o dicionário de teologia, ele tem por definição ser a expressão exterior e corporal da fé interior, motivada pelo Espírito Santo. Ela inclui fé, o exercício espiritual e o estilo de vida do cristão. Trata-se, portanto, da vivência sobre as condições da vida cotidiana, abrangendo as dimensões individual, familiar, profissional, comunitária, social. Ou seja, para nós pentecostais, essa visão ainda vai um pouquinho mais além. Por quê? Para nós envolve também o relacionamento nosso com o nosso Deus. Nós cremos que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, e sendo uma pessoa, ele é um ser relacionável. E sendo um ser relacionável, eu preciso de alguma forma interagir com ele. Agora, algo interessante nessa definição, que apesar dela ser muito boa para um dicionário, ela ainda deixa muito a desejar. Nós temos muito mais coisas a acrescentar dentro do que seria a espiritualidade. Por exemplo, através da espiritualidade, nós entendemos como devemos adorar a Deus. Através da espiritualidade, eu sei que nós necessitamos de ser santificados, de sermos santos, para poder vermos o Senhor. Através da minha espiritualidade, eu posso entender que os dons e as manifestações do Espírito Santo de Deus, eles só virão através do relacionamento que eu tenho com Ele. Todo o revestimento do poder, toda a manifestação de dons, o cheiro suave do amadurecimento do fruto do Espírito, tudo isso faz parte da espiritualidade. Então isso é um assunto relevante. Nós não podemos ignorar a espiritualidade no nosso tempo. A espiritualidade era tão relevante para a igreja primitiva que a simples sombra dos apóstolos curavam. Isso era só pelo poder da palavra? Não, era pela espiritualidade deles. Era a forma como eles interagiam com Deus. A fé deles se conectou com Deus de uma tal forma que tudo neles exalava a Deus e a vontade de Deus o tempo inteiro. Então nós não podemos ignorar a espiritualidade na nossa vida profissional, pessoal, acadêmica e também de ensino. Nós, professores, nós temos o dever de, primeiro, sermos homens e mulheres espirituais. E, segundo, impulsionar os nossos alunos a serem homens e mulheres espirituais também. Nós temos que lembrar que quando Paulo ele está falando da natureza humana, ele vai falar que a natureza humana começa numa natureza o quê? Natural. De uma pessoa que não consegue compreender Deus, porque está desconectado de Deus. Depois, com o encontro com Cristo, ela passa a ser o quê? Uma pessoa carnal. Ela está agora numa fase de tratamento. Mas qual é o verdadeiro objetivo? É sermos homens e mulheres o quê? Espirituais. Para isso, essa aula de hoje pode nos impulsionar. Mas eu quero deixar claro que essa reflexão, ela não é somente para a sua vida prática, apesar de a sua vida prática que vai definir se os seus alunos transbordarão ou não no Espírito. Esse direcionamento é para que nós entendamos que se nós não tivermos essa espiritualidade, nós não podemos também ensiná-las aos nossos alunos. Eu quero fazer uma breve reflexão. Se tivéssemos aqui o multimídia, ele apareceria a seguinte informação: pedaços e fragmentos de um texto que está em Jeremias 27 e 28. Não precisa de abrir porque é longo, mas eu vou dar um entendimento sintetizado sobre o que fala sobre esse texto. Ele vai falar o seguinte, que Deus se ira contra Israel por causa dos pecados que haviam neles lá. Era tanto pecado, era tanta coisinha, que Deus decide levantar um governo, um reino e uma pessoa para dominar toda uma região. E ele estabelece a pessoa, ele fala, vai ser Nabucodonosor. Estabelece também o reino, vai ser Babilônia. E ele faz um decreto. E esse decreto é entregue por Jeremias.
E para que Jeremias entregasse esse decreto, ele começa a viver a palavra. Se lembra que a Aline falou, na aula passada, em uma das aulas dela, que os profetas, eles cumpriam a palavra em si, para demonstrarem a sua espiritualidade? Então, Deus fala o seguinte: pega um jugo. Sabe o que era jugo? Era aquela coisa que você bota no boi para puxar ele, para ele carregar a carroça. Isso é um jugo. Esse jugo era feito de couro e era feito também de madeira. Bota o jugo sobre si. Agora vai lá e profetiza contra Israel e os reinos. E aí o Senhor vai falar o seguinte: submeta-se e ponham o vosso pescoço sobre o jugo da Babilônia. Terei de castigar toda a nação que recusar ser sua escrava. Enviarei guerra, fome e peste sobre este povo, até que eles o tenham conquistado. Era uma sentença que Deus deu a um profeta contra Israel e todas as nações que estavam diante de Babilônia. O Senhor ainda diz mais: que os reis não acreditassem nos falsos profetas, nos adivinhos que estavam falando coisas contrárias. Por quê? Porque o que ele estava falando ia se cumprir, e a consequência de quem não se colocasse sobre o jugo da Babilônia seria o quê? Seria ser deportado da sua terra. Mas aqueles que oferecessem seu pescoço sobre o jugo da Babilônia, esses permaneceriam nas suas terras como se nada tivesse acontecido. Ou seja, eles estariam sob o jugo da Babilônia, porém não seriam levados cativos. Eles continuariam arando as suas terras, plantando as suas vinhas, colheriam aquilo que a terra estava plantando, subordinada a quem? A Babilônia, a qual Deus estabeleceu. Bom, essa era a mensagem de Deus. Quando nós iniciamos o capítulo 28, nós vamos ver um segundo profeta agora entrando dentro dessa questão. Esse profeta se chama Ananias. Nós sabemos que para que alguém fosse levantado um profeta no Antigo Testamento, o que ele dizia tinha que se cumprir, correto? Senão ele era apedrejado, ele era morto. Então, Ananias era profeta, ou seja, ele já tinha uma ligação com Deus. E todo profeta tinha por natureza de dominar o quê? A palavra. Era algo que fazia parte daquele instrumento do profeta. Ele tinha que dominar a palavra e ele tinha que estar conectado com Deus. E o capítulo 28 inicia-se com uma frase de Ananias. E ele vai falar o seguinte: o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, declara: já tirei o jugo do rei da Babilônia sobre vossos pescoços. Dois profetas, duas mensagens antagônicas. Ananias ainda pega o jugo que o Senhor mandou que Jeremias colocasse sobre o seu ombro, sobre o seu pescoço, e quebra, para formalizar a palavra que ele tinha diferido. Jeremias sai dali. O povo aplaude Ananias, acredita nele, começa a viver como se o jugo realmente fosse estilhaçado. E no momento que Jeremias chega no seu lar, o Senhor dá uma mensagem para ele. Fala o seguinte: volta lá, vai dizer a Ananias: assim diz o Senhor, que tu quebrastes no outro dia, foi apenas um jugo de madeira, mas em seu lugar, esta gente, agora Deus está falando sobre o povo, esta gente terá sobre si um jugo de ferro. Antes era um jugo de quê? Madeira. Olha o agravo da palavra, por causa de um problema de espiritualidade de um profeta. Então Jeremias disse a Ananias, o falso profeta: ouve, Ananias, tu não fostes enviado pelo Senhor, e contudo, o povo está a acreditar nas tuas mentiras. Por isso, o Senhor diz que deves morrer. Ainda neste mesmo ano, a tua vida se apagará, pois se rebelastes contra o Senhor. Pesado, não é? A justiça de Deus ocorre e ela é pesada. Eram dois profetas, eles tinham a mesma palavra, mas o que não estava alinhado ali? A visão de Deus, a espiritualidade de cada um deles. Um estava ligado com Deus e o outro
não estava ligado com Deus. O problema não era a palavra apresentada, o problema era a conexão com quem revela a palavra. Jeremias estava ligado diretamente com o Senhor, então ele estava ali ouvindo o que o Senhor estava falando. E Ananias estava se baseando pela palavra, onde o Senhor era o guarda de Israel, onde o Senhor era o protetor de Israel. E sendo o protetor de Israel, o Senhor não ia se levantar contra quem? Contra Israel. E aí a profecia que veio ao ouvido de Ananias, desligado, foi exatamente o contrário do que o Senhor falou. Somente quando estamos cheios do Espírito Santo, seremos capazes de entender o que Deus quer, para então podermos nos posicionar como Ele deseja. Estão entendendo isso aí numa aplicação prática dentro da sala de aula? Não adianta termos apenas palavras, não adianta termos apenas uma boa didática, não adianta termos apenas recursos para poder utilizar dentro de uma sala, um bom livro. Não adianta. Nós estamos entrando num campo de batalha. O ensino é algo espiritual. O ensino, ele só tem uma missão na vida de quem é ensinado: transformar a vida daquela pessoa. E quem convence a pessoa? O Espírito Santo. Se você já entra na sala de aula sendo um homem sem uma espiritualidade, sem uma conexão com Deus, tudo que você foi fazer ali é pro forma. Você fez, mas não vai ter o mesmo êxito. É só pela misericórdia. Nós temos que ser homens espirituais quando nos tratamos de ensino, porque o nosso ministério, ele é diretamente ligado àquilo que vai trazer transformação à vida de pessoas, aquilo que pode salvar alguém, aquilo que pode condenar alguém, aquilo que pode mudar o caminho e abençoar uma família, uma geração inteira, daquilo que pode amaldiçoar aquela pessoa. E vocês acham que não vai haver uma batalha espiritual no meio desse caminho? Claro que vai. E nós temos que estar preparados para isso. Quando nós falamos de um professor relevante, nós precisamos entender algumas coisas. A primeira coisa que eu preciso entender, que eu me torno relevante no ensino bíblico, quando o que eu ensino a uma pessoa, ou seja, quando eu vejo que o que Deus deseja quando ensinamos a alguém a sua palavra, é que a pessoa seja novamente ligada a Ele. Ou seja, eu tenho que entender o cerne do objetivo do meu ensino. Eu preciso entender que quando eu estou ensinando a alguém, o Senhor tem um desejo com essa pessoa. Qual é o desejo que o Senhor tem? Que aquela pessoa volte a se conectar com Ele. Nós estamos falando sobre uma sigla muito utilizada na área comercial chamada rapport. Alguém já ouviu falar desse termo? Ele é um termo francês, significa conectar. Não apenas eu trocar informações, eu ter intimidade, é muito mais que isso. É eu ter conexão. É aquela coisa quando você olha uma pessoa e parece que você consegue ler o que aquela pessoa quer. A gente ministra numa aula, eu e minha esposa, chamado Casados para Sempre, onde um dos casais falou que a ligação deles era via Bluetooth. Ou seja, eles se olhavam, eles sabiam aquilo que estava acontecendo. Essa é a conexão que Deus deseja com a nossa vida. Essa é a conexão que Deus deseja ter com os nossos alunos. Mas se nós não temos essa conexão, como é que nós vamos ensinar um jovem a ter? Se você não consegue ouvir a palavra do Senhor, se a Bíblia não consegue mais ser uma revelação para você, o que você tem a ensinar a alguém? Nós não temos o que ensinar. Isso é muito grave. Sabe por que é grave, pessoal? Porque nas faculdades teológicas hoje, tem uma porção de ateu ensinando, vocês sabiam? Eu peguei um quadro de uma faculdade, e eu falei assim, eu vou fazer teologia, pastor. E aí eu vou estudar isso aí. E aí quando eu comecei a analisar ali, eu fui procurar saber quem era esse cara. Eu jogando no YouTube e tal, e eu não acho ele em igreja nenhuma. A pessoa era espírita e estava ensinando uma matéria que advém do nosso Deus. O que esse homem tem para me ensinar? Me explica. Porque ler a Bíblia, eu posso ler e tirar as minhas conclusões, mas ter revelação só tem quem tem intimidade com Deus. O processo é diferente. Esse é o nosso objetivo como professores espirituais.
E nós temos que entender que para sermos professores espirituais, nós temos que pagar um preço, porque nós estamos em guerra. E a guerra é a salvação daqueles que estão ali. Diante de nós seremos responsáveis. Se um dia aquela pessoa falar assim, mas eu não sabia, eu não entendi isso. E Deus fala assim, verdadeiramente, você não entendeu porque eu não te revelei. Ó, vem cá, professor. Você lembra que eu te falei que tinha que ser dessa forma? Tinha que ser espiritual? Mas você não conseguiu mandar mensagem. Ele não absorveu. Nós podemos ser responsáveis pela vida dele. E pela nossa também. Ele vai pagar pela transgressão dele, mas nós pagaremos pela vida dele. Isso é palavra. Nós precisamos entender que é relevante para um professor, que para ensinarmos o que é espiritual aos nossos alunos, nós teremos primeiro que viver essa conexão com Deus. Isso só é possível quando nós desejamos ter um íntimo relacionamento com Jesus. Olha que coisa interessante. Quando eu falo da relevância do que vai ser ensinado da revelação, eu preciso entender o primeiro ponto, que aquela pessoa dali, ela tem que ser ministrada pelo Espírito Santo de Deus, não por mim. Porque eu não convenço ninguém. Eu posso ser muito bom na fala, mas eu não tenho a capacidade de mudar o coração, em tocar no íntimo e fazer se gerar nada. Eu não tenho isso, mas o Espírito Santo tem. Aí o que Romanos 8:23 vai dizer? Todos pecamos, por isso estamos destituídos da glória de Deus. É por isso que nós precisamos trazer esse aluno a ter uma espiritualidade, uma conexão com Deus. Agora, olha o que Timóteo 2:5 vai dizer. Que Jesus é o único caminho para nos reconectarmos a Ele. A reconexão com Deus faz parte do ministério de Jesus. Foi a cruz. Se não tem cruz, se não tem ensinamento de Jesus, é irrelevante o que nós ensinamos. Tudo tem que apontar para o sacrifício na cruz. Todos os ensinamentos têm que ter como objetivo fazer com que a pessoa mude a vida dela e seja salva. Tenha uma transformação e flua no Espírito. Exale o cheiro do fruto do Espírito Santo. Se não for para isso, precisamos repensar aquilo que vamos ensinar ou a forma pelo qual estamos ensinando. Nós temos que entender que Jesus, cheio do Espírito Santo, adorava, louvava, lia a palavra, orava e jejuava. Ele tinha pilares. Quando você começa a estudar a espiritualidade, ou seja, a forma de Jesus se conectar com Deus, nós vamos ver todos esses pilares aqui. De repente, algum passou pela minha visão e eu não coloquei. Mas eu entendo que isso aqui são os principais pilares para que nós tenhamos uma vida espiritual. Presta bem atenção, se Jesus fazia isso, vocês acham que foi à toa que ele estava fazendo? Presta atenção, Jesus precisava de jejuar para mortificar a carne dele? Não. Jesus, ele precisava de orar para falar com Deus, sendo ele Deus? Não. Jesus precisava ler a palavra, sendo ele a própria palavra, tendo revelação direta de Deus? Não. Mas por que ele fazia isso? Porque antes de tudo, Jesus era o maior pedagogo dos nossos tempos. Tudo que Jesus fazia é para nos ensinar. Ele fazia e depois fala para Paulo o seguinte, olha, Paulo, tu tem que me imitar. E diz para eles te imitarem também, porque você me imita. É para isso que Jesus fazia todas essas coisas. Não é porque Jesus tinha necessidade de se espiritualizar e se conectar com Deus. Não. Jesus era onipresente, onisciente e onipotente. 100% homem, 100% Deus. Ele era homem, mas também era Deus. E nós temos que ter esse entendimento que o que Jesus está fazendo ali é nos ensinar. Nos ensinar ao quê? A fluir no Espírito como o Pai quer. E aí ele vai começar a abordar cada um desses temas. Olha só o que diz Lucas 4:1, que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado por Espírito pelo quê? Ao deserto. Quem levou o Espírito? Quem foi levado pelo Espírito? Jesus. Se Jesus, sendo Deus completo em si mesmo,
foi levado pelo Espírito para o deserto, para pagar um preço por nós, para nos ensinar. Você acha que você não tem necessidade de fazer isso quando você começar a tocar na obra do Senhor? É claro que você tem que fazer. Porque senão, meu amigo, você vai estar entrando numa guerra com uma colherzinha. E olha só, o nosso inimigo, ele guerreia conosco desde que o homem nasceu no mundo. Desde que o homem surgiu na existência, nós já ganhamos um inimigo espiritual. Ele sabe como lutar, ele sabe como roubar a tua autoridade, ele sabe como roubar a paz na tua casa, ele sabe como te matar espiritualmente, ele sabe como te matar fisicamente. Esse é o inimigo que nós temos. E aí você pega no arado do Senhor para poder fazer a obra dele sem estar preparado espiritualmente. Eu não posso fazer isso. Não tenho como fazer isso. Sabe por quê, irmãos? Você vai colocar quem está na sua retaguarda com problema. Você vai poder ver que quando começa você fazer a obra do Senhor, começa a pipocar alguma coisa na sua casa. Por que pipoca? Porque nós estamos em batalha. E se você que já paga o preço, já está sentindo o pipoco aqui atrás, você imagina que não paga. Aí sabe o que vai acontecer? Eu vou começar e não vou terminar. E aí você já está reprovado pelo Senhor. Começou, não terminou o que começou, está reprovado. Baseado na espiritualidade de Jesus, eu vou estudar cada um desses tópicos. Sobre adoração, nós fomos feitos para adorar a Deus. Lucas 4:8 irá nos dizer, Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. A adoração é o princípio de tudo. Tudo que eu vou fazer tem que ser uma adoração. Eu vou escrever o meu esboço de aula, tem que ser uma adoração. Eu vou começar a orar pelos meus alunos, tem que ser uma adoração. Eu vou começar a orar pela revelação da palavra naquele ensino, tem que ser uma adoração. A adoração é o cerne de tudo na vida de um crente. A espiritualidade começa nesse pilar, a adoração ao Senhor. É o primeiro mandamento bíblico, ele fala o quê? Amarás teu Deus sobre todas as coisas. Isso aí é o quê? Adoração. A adoração é o cerne de tudo. Sem ela, não conseguiremos fluir nas coisas que Deus quer que nós fluamos. Jesus nos revelou que devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Quando ele fala em espírito, você deve adorar em espírito. Ele está falando da sua espiritualidade. Você deve seguir esses pilares na sua vida. Você tem que ter uma vida de comunhão, uma vida de leitura da palavra, uma vida de oração, uma vida de jejum. Isso tem que fazer parte. Isso é adorar em espírito. Mas quando ele fala da verdade, o que é a verdade dessa sentença? Ora, a verdade dessa sentença é o próprio Espírito Santo. Malco, tu tirou isso aí da onde? Vamos ler o que está escrito em João 16:13. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. Por quê? Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que está por vir. A revelação dessa parte se completa com o Espírito Santo. Não tenho como fazer uma adoração como o Senhor deseja, sem ter o Espírito Santo como aliado durante a minha adoração. O Espírito Santo e eu temos que, estar juntinhos. Primeiro, porque nós já o recebemos quando nós o aceitamos. Aceitamos Jesus como o Senhor e Salvador, nós já recebemos o galardão da promessa, da ressurreição, e esse galardão é a própria presença do Espírito Santo. Agora, eu preciso de ter comunhão com Ele, porque eu preciso de fluir na minha adoração, senão eu perco um dos pilares da minha vida espiritual. E quando eu perco alguma coisa, eu subo um alicerce torto. Adorar é avivar a consciência pela santidade de Deus, alimentar a mente com a verdade de Deus, com o Espírito Santo, purgar a imaginação pela beleza de Deus, abrir o coração ao amor de Deus, consagrar a vontade ao propósito de Deus. William Temple. Quando eu falo sobre o louvor, gente, às vezes a gente confunde algumas coisas. Louvar não é escutar música. Louvar não é escutar música. Se lembra quando as pessoas abrem a Bíblia lá nos Salmos?
né? Deixa lá o salmozinho aberto lá, como talismã de proteção. Não adianta você ligar somente o som da sua casa e colocar lá 93 tocando o dia inteiro. Não que não seja bom, não, é bom e agradável. Mas eu estou falando que o propósito daquela música ali, aquilo ali não é louvor. O louvor é quando eu conscientemente me entrego a Deus naquela música. Eu conscientemente começo a adorar o Senhor, a exaltar as qualidades dEle, dizer como Ele é grande, como Ele é misericordioso, como sem Ele eu não vivo, como a presença dEle para mim é tudo. Quando eu começo a trazer existência, eu começo a louvar. Isso pode acontecer de várias formas. Pode acontecer através de salmos, através de canções, através de poesias, através de fala. Louvar significa isso. Ele não está restrito somente à música. Mas olha só que coisa interessante. Salmos 22:13, ele vai falar que, porém, tu és santo, que habitas entre os louvores de Israel. Aonde há louvor, ou seja, aonde há adoração por louvor, Deus habita ali. E o Salmos 8:2 vai dizer o seguinte: dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmastes o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Um louvor, quando sai dos lábios do adorador, ele tem o poder de calar o poder do inimigo sobre a sua vida. Eu trabalho em um lugar muito opressor e numa posição muito complicada. E tem horas que eu vejo que eu perco a presença do Espírito Santo. E quando eu perco, a confusão se instala, é uma coisa horrível, eu saio da casinha. Irmãos, eu tenho que colocar minha verdade, porque isso é a nossa verdade, eu tenho que lutar contra isso. Orem por mim. Eu queria dizer muito bem que nada disso acontece, mas acontece. Agora, quando o Espírito Santo me faz olhar para Ele de novo, pela misericórdia, e eu começo a louvar ao Senhor, é como se de repente um vento soprasse, e aquela cortina de maldade, aquela cortina de problemas, aquela cortina de angústia, ela soprasse, sumisse daquele ambiente. E aí, daqui a pouco, pastor, vem as pessoas sentando na minha mesa falando o seguinte: eu queria tanto sentar contigo, porque Deus me disse que vai ficar tudo bem. O louvor tem o poder de fazer isso. Eu aproveito muito a minha máscara para fazer isso. Eu louvo mesmo, eu não tenho problema quanto a isso não. Eu entro nas salas das pessoas cantando louvores a Deus. Teve outro dia lá que a mulher falou assim: essa musiquinha que tu canta aí perturba a minha cabeça, que eu fico cantando ela também. Eu falei assim: glória a Deus. É assim. O louvor tem esse poder e nós temos que utilizar. Está sendo oprimido na sua casa, não fica reclamando com Deus não. Começa a louvar Ele. Está sendo oprimido no seu trabalho, começa a louvar a Deus no meio do seu trabalho. Está sendo oprimido nos seus negócios, abre a porta do teu negócio e fala o seguinte: Senhor, hoje eu vim para te adorar. Hoje eu vim para te adorar. O Senhor pode fazer o que o Senhor quiser aqui, mas hoje eu vim para te adorar. Começa a chamar Deus lá no meio daquela história e depois me conta o resultado que eu quero saber. Mas eu sei que vai ser bom, perfeito e agradável. Sobre a palavra, que a palavra, verbo, é o próprio Senhor Jesus, que contém todo o direcionamento para estarmos alinhados com Deus. João 1,14 vai dizer: o verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Que uma das formas de mantermos a nossa família sob a profecia de Josué é ensinarmos nossos filhos o caminho, e o caminho é a própria palavra. Provérbios 22:6 vai dizer: ensina o seu filho o caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Meditar nas verdades bíblicas continuamente, de dia e de noite, deve ser uma realidade em nossas vidas. A partir desse posicionamento, tudo que nós fizermos, ele prosperará. Por que prosperará? Porque é um dos pilares da espiritualidade. E para você estar assim com Deus, você tem que ter esse pilar avivado dentro de você. A leitura ela é importante, o conhecimento é importante, porque o conhecimento ele me realça a fé. Ele me leva para lugares onde eu nunca fui. Uma das experiências que nós tivemos dentro desse curso Casados para Sempre foi um casal virando e falando o seguinte: e é ótimo ouvir o compartilhamento de alguém que já passou pelo problema que que estou passando e não consigo sair dele, e eu vejo que tem uma luz no final do túnel, e que ele conseguiu fazer isso através da palavra. Ele conseguiu aplicar a palavra, eu não consegui, mas ele conseguiu, então eu sei que é possível, e aí eu vou atrás dele, porque agora eu me impulsiono. A palavra começou a fazer o quê? Ganhou vida dentro de mim, através da prática.
A palavra nos impulsiona a ter experiências com Deus, a ter conhecimento sobre o seu direcionamento. Sobre a oração. A oração é o meio pelo qual nós nos relacionamos com Deus. Através dela nós clamamos, nós peticionamos, nós ofertamos ações de graça. Quando você pega a sua marmita, sua comidinha lá, você levanta e fala assim: Senhor, dou graças por esse alimento. Isso é uma oração de ação de graça. Quando você pega o seu dízimo e leva para o Senhor: Senhor, muito obrigado por mais um mês de trabalho, onde o Senhor garantiu o sustento da minha família. Isso é uma oração de graça. Quando nós interagimos com Deus, às vezes você não é levado a pedir nada, eu não tenho necessidade de mais de nada, eu entendo que a minha necessidade agora está com o Altíssimo. Eu começo a conversar com Ele. Para chegar nesse nível, irmãos, vocês têm que fazer que nem esse homem aqui, ó. Tem que pagar o preço, tem que ir nas madrugadas, tem que botar joelho no chão, tem que orar, tem que se relacionar com Deus. Não é fazer as coisas como um conta-gota, tipo a nossa ida na missa no dia de domingo. Não é isso, não. É fazer pelo prazer de ter contato com Deus. Nós não temos contato com as pessoas importantes do mundo. A maioria dos senhores nunca chegará a conhecer um presidente da república. Nunca conversará com ele. De repente você até admira a função de um presidente, de um governador. E esses homens nem sabem que você existe. Se você chegar perto deles, ele vai rechaçar você. Ele vai ter uma dúzia ali de soldados, de guarda-costas, que não vai nem deixar você chegar a 20 metros dele. Mas o nosso Senhor, o Todo-Poderoso, o Ser Eterno, aquele que é inominável, aquilo que tudo é, no momento em que você diz para ele: Paizinho, eu preciso falar contigo, o céu faz assim, ó, e ele para te dar ouvidos. A oração é essa arma. A oração traz a batalha espiritual. Queridos do multimídia, tem um vídeo. Vocês podem botar esse vídeo, por favor? Só trava ele um pouquinho, por favor. Trava ele um pouquinho. Esse senhor aqui é o pastor Maurício Ferreira. Ele é um dos grandes mestres que nós temos quando nos tratamos de ensino bíblico dentro do nosso campo aqui da Assembleia de Deus de Bom Sucesso. É um homem pelo qual eu me espelho. E tive a oportunidade de conversar algumas poucas vezes. Espero poder fazer mais cursos onde ele esteja ministrando. Porque é uma pessoa que, quando sobe no púlpito, ele começa uma ministração que sempre gera resultados em mim. Onde eu consigo levar para a minha vida pessoal e crescer com Deus. Então eu entendi que o que diferenciava ele de como eu estava ministrando era justamente o preparo que esse homem tinha em relação ao meu preparo. E aí eu falei o seguinte: pastor Maurício, conta pra gente aí o segredo aí do preparo. Se nós conseguirmos escutar, vai ser muito bom. Pode colocar, meu amigo. Senhor, meus amados, agradeço o privilégio, o convite de poder falar a respeito deste ministério tão importante, que é o Ministério do Ensino. O Ministério do Ensino é um ministério altamente espiritual, terreno e altamente espiritual. Nós, ao falarmos a palavra de Deus, vamos estar lidando com mentes, com os corações, e vamos estar lutando contra as forças espirituais da maldade. O apóstolo Paulo nos exortou na sua carta aos Efésios, capítulo 6, para tomarmos toda a armadura de Deus. E a armadura de Deus nada mais é que a palavra e a oração. Ele, neste mesmo capítulo, finalzinho do seu capítulo 6, ele encerra dizendo para orarmos em todo o tempo. Podemos entender, então, que orar em todo o tempo, no tocante ao ensino, é orar antes, é orar durante a ministração e após a ministração. E ele conclui dizendo: Senhor, calma aí. para que a palavra nos seja dada e que possamos ministrar com toda intrepidez. Portanto, para trafegarmos, caminharmos, marcharmos neste ministério do ensino, não podemos ir desguarnecidos. E o guarnecimento nada mais é que a palavra e a oração. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Eu ia fazer aqui uma pecinha, mas por causa do tempo eu não vou conseguir fazer, tá? A nossa amiga aqui, na hora do intervalo, ela vai fazer a encenação. Mas isso aqui são as armaduras que nós temos, tá? O cinto, a couraça, o escudo, a espada, nós temos que entrar. Nós estamos na batalha. Muito obrigado pela sua prontidão. Deus te abençoe, tá? Falando sobre o jejum,
nós temos que entender que jejuar, ela mortifica a carne. E o Senhor mostra, no livro do profeta Isaías, a sua visão de como deve ser feito o verdadeiro jejum e os seus benefícios. Meditando sobre Isaías 58, 6, 12, eu peguei esse texto, eu comecei a achar umas pérolas muito interessantes. Olha o que ele vai dizer. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes a ligadura da impiedade, que desfaças a atadura do jugo, e deixes livres os quebrantados, que despedace todo o jugo. Porventura, não é também que repartas teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres e desterrados? E vendo-o nu, o cubras e não te esconda a tua carne? O primeiro passo do jejum que Deus quer é uma mudança em nós. É uma mudança de posicionamento e de entendimento sobre a palavra. Segundo o direcionamento de Deus, o jejum aceito por Ele exige mudança no estilo de vida e um verdadeiro posicionamento de caráter. E os benefícios deles são muitos. Olha o que vai continuar o texto. Então romperá a tua luz como a alva. Nós começaremos a obter a revelação de Deus. E a tua cura apressadamente brotará. Teremos cura e integridade. A tua justiça irá diante da sua face. Nós começaremos a enxergar a justiça de Deus naquilo que tu está olhando e tu está falando o seguinte: Deus, por que isso está acontecendo assim? Interage. Olha o que o jejum faz, o verdadeiro jejum faz. Ele começa a mostrar a justiça de Deus entrando no processo. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. Nós sentiremos a presença protetora de Deus. Então clamarás ao Senhor, te responderá, gritarás e Ele dirá: eis-me aqui, se tirares do meio de ti o jugo, tira o pecado do meio de você primeiro. Estender o dedo, Deus está falando aqui de inimizades que você está mantendo ainda. Você está com pecado, está com intimidade, está com inimizades, e o falar da vaidade, diz relação ao quê? Ao orgulho. Deus está falando o seguinte: olha, se você tirar o pecado, a porfia e a inimizade, e o teu orgulho, se tu abrires a tua alma ao faminto, e aí agora ele está falando da mudança, e fartares a alma frita, ou seja, você começa a praticar agora o amor e a caridade, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Nossas orações, elas serão respondidas, e nós seremos restituídos. E o Senhor te guiará continuamente, teremos a direção da parte do Senhor, e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará teus ossos. Nós seremos fortalecidos. E serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Teremos refrigério e escape. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados. Teremos força geracional. Que coisa mais linda que isso? Olha o que jejum pode fazer. E levantarás os fundamentos de geração em geração. A nossa geração comerá o que plantarmos nessa terra. E chamar-te-ão reparador de brechas. Agora seremos usados por Deus. Isso é o verdadeiro jejum. Antes de você fazer um jejum restritivo, se analisa e vê se você não precisa de estar fazendo esse jejum primeiro. Porque esse é o que Deus quer. Não que o outro não seja aceito, mas estou falando que o que Deus quer, o que Ele fala é o seguinte: o que eu quero que você faça é esse daqui, o restante acrescenta. Esse primeiro, o outro depois. O verdadeiro jejum está na adoção do estilo de vida cristã. Gosto de uma afirmação de Kenneth Hagin acerca do jejum. Ele diz o seguinte: o jejum não muda a Deus, Ele é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. Mas jejuar mudará você. Vai lhe permitir ajudar a manter-se mais suscetível ao Espírito de Deus. O jejum não tornará Deus mais bondoso ou misericordioso para conosco. Ele está ligado diretamente a nós, a nossa necessidade de romper com as barreiras e limitações da carne. O jejum deixará o nosso espírito atento, pois mortifica a carne que aflige a nossa alma. E por último, a transformação do caráter. Sem ter uma vida onde a palavra entre dentro de você e faça-o mover, não adianta nada, não adianta você ler a palavra, não adianta você vir a uma nave bíblica e escutar um pregador. A palavra, ela tem que fazer parte do nosso dia a dia. Mas Malcolm ainda não está fazendo, mas Jesus vai completar a obra. Não fica com peso, não. A intenção dessa instrução não é botar um peso em você, mas dizer que é necessário que nós façamos isso. Fomos chamados primeiros para sermos filhos antes de sermos servos. 2 Timóteo 1,15 vai dizer, Romanos 8,16 vai dizer: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos o quê? Filhos de Deus.
Depois, 2 Timóteo 2:1-5 vai dizer: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Primeiro filho, primeiro relacionamento, depois serviço. Malco, não inverte essa ordem. Se você inverter, você vai se frustrar. E você não vai produzir. É preferível você primeiro querer ser filho para depois fazer a obra, do que você fazer o caminho inverso, achando que está agradando a Deus, porque não está. O reflexo da intimidade com Deus no nosso ensino. Olha, eu vou falar o seguinte, que o maior problema que nós temos hoje, na minha visão, é a naturalização do ensino. É quando nós nos aprofundamos tanto na palavra, que nós achamos que ela é suficiente. Não, ele é só um pilar. Nós precisamos também de ter os outros pilares também. Olha Jesus cheio do Espírito Santo que ele fazia. Ele começava o seu discurso e a multidão se admirava da doutrina e seguia ele. Cada vez mais aquela multidão acompanhava. Por quê? Porque ele tinha autoridade, não como os escribas. Não adianta nós acharmos que ao sabermos a palavra está tudo bem. Não está, irmãos. Temos que partir para o que é espiritual. E nós temos uma missão, que é formar alunos espirituais. Por quê? Porque Deus quer formar homens espirituais. E nós, na área do ensino, nós temos esse dever de suscitar e impulsionar o nosso aluno a fazer a mesma coisa que nós fazemos. Quando você terminar de dar a sua aula, fala do seu preparo, fala de fé, fala das coisas que você consegue através dos dons do Espírito Santo. Incentive eles a buscarem isso. A igreja é fortalecida quando há pessoas espirituais no meio da igreja. A exemplo, nós também temos que colocar que quando se trata do ensino bíblico, nós temos que estar alinhado com uma trindade alinhada. Nós não podemos estar dentro da mesma igreja professando coisas diferentes, ensinos diferentes. É necessário um alinhamento de visão. Por quê? Porque Deus tem uma visão única e eles são três. Eles são três, mas concordam entre si. Nós temos que concordar e falar uma linguagem só, seja qual for. Então, se nós já temos uma mensagem já definida, nós vamos falar aquela mensagem. Por quê? Porque tudo que não é concordante, ele é faccioso. E o que é dividido, ele não subsiste. Um ensino divergente pode rachar uma igreja. Ele pode fazer com que uma igreja que está aqui há gerações deixe de existir. Por quê? Porque nós dividimos as instruções. Nós temos que ter uma visão única. Conclusão. O nosso Deus é um Deus que preza relacionamento. O homem foi idealizado com sentidos para que fosse possível senti-lo e para que se comunicassem com ele. Tratando-se de Deus, é essencial que os seus filhos e quem o sirva desejem ter esta conexão. Como professores, devemos primeiramente experimentarmos e vivermos essa comunhão. Depois, somente desta forma, poderemos ter a revelação de Deus e seu direcionamento ao ensino aplicado. Somente através da nossa experiência pessoal, levaremos os nossos alunos a terem a mesma experiência. Conexão, intimidade e comunhão com Deus é uma opção e uma prática diária. Esta deveria de ser a primeira e principal ferramenta usada em uma sala de aula bíblica. Não abra mão da sua experiência. Amém. Eu agradeço a oportunidade.